pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Conforme nós combinamos na nossa última aula, hoje nós vamos nos encontrar dessa forma, né, com a aula gravada. Relatei para vocês, não sei se todos estavam na aula, né, que eu tô com alguns problemas em casa, de reforma, e isso ainda vai durar essa semana e mais uma, tá? Depois a gente volta a se encontrar ao vivo. Então, essa semana eu gravei essa aula para dar as instruções para vocês sobre os nossos próximos passos agora no bimestre, tá? Então, hoje eu vou falar para vocês sobre a avaliação bimestral e vou falar também sobre a nossa avaliação contínua que vocês vão realizar hoje no final dessa aula, tá bom? Então, essa semana a gente tem essa aula de instruções, na próxima semana vocês vão fazer a avaliação bimestral, ok? Então, é sobre isso que eu vou falar. Peço bastante atenção para você, bem importante esses próximos passos, tá bom? Bom, então eu vou falar a avaliação bimestral do segundo bimestre, tá? Da segunda série. A nossa avaliação então ficará para a próxima segunda-feira, dia 29/6, tá bom? E a avaliação vai acontecer no mesmo horário da nossa aula, da aula que vocês já estão acostumados com o horário, tá? Então a avaliação vai ficar aberta no período da aula, vai ter duração de 1 hora, então no caso de vocês vai ficar aberto das 11 da manhã até o meio-dia, ok? Como que vai ser essa avaliação? Essa vai ser uma avaliação de múltipla escolha no Forms, tá? Por que eu decidi fazer então esse tipo de avaliação como avaliação final? Porque ao longo, né, dos nossos encontros, vocês já fizeram entregas para mim de avaliações escritas. Vocês já entregaram uma e ao final da aula de hoje vocês vão entregar outra, tá? E aí então a gente faz como avaliação final uma avaliação de múltipla escolha, tá? Vai ser bem rápido, vocês fazem no horário da aula e o resultado já sai bem rapidinho, tá bom? É muito importante estar fazendo essa avaliação, né? Porque se você perder, você vai ter uma nova oportunidade só depois, no momento da recuperação, tá? A gente já tá bem no finalzinho do nosso bimestre, então vai acabar caindo para a recuperação. O que vai cair na prova, então, amigos? Todo o conteúdo que nós tratamos do bimestre, que é o próximo slide, então, que eu vou detalhar para vocês. Vamos lá. Conteúdo do bimestre, então, para a segunda série do ensino médio é o seguinte. Capítulo 5, né? Eu escaneei para vocês todos os capítulos do livro, né? Então, vocês têm acesso a esse material lá no Classroom. Então, o capítulo 5, o clima no Brasil, e também os slides, clima e hidrografia do Brasil, tá? Vai cair também, então o clima, a gente falou de todos os tipos de clima que a gente tem aqui no Brasil, inclusive com os fatores que influenciam o clima, tá? A gente vai falar de hidrografia, então a gente falou das características da hidrografia, as principais bacias hidrográficas, no capítulo 6, e também os slides, né? Clima e hidrografia do Brasil. Também vai cair o capítulo 7, Formações Vegetais, Domínios Morfoclimáticos e Biomas Brasileiros, capítulo 7 e slides, chamado Biomas Brasileiros. E o capítulo que a gente viu na última aula, capítulo 8, Política Ambiental no Brasil e Degradação dos Biomas, tá? Essa última eu acabei não fazendo PowerPoint, usei só o PDF, que tem essa nomenclatura, tá bom? Então procurem lá, que vocês vão encontrar todo esse material, tá? Vocês vão perceber, depois eu vou mostrar para vocês, vou compartilhar a tela, que os dois primeiros slides, que é Clima e Hidrografia do Brasil e Biomas Brasileiros, eu já deixei em destaque, tá? Então, os PowerPoints que eu tinha utilizado ao longo das aulas, eu acabei editando e mudando um pouquinho, então eu disponibilizei e vou mostrar a tela lá para vocês rapidão. Eu já tô aqui aberto, então eu acabei de postar para vocês aqui, tá? Ó, tô aqui no domingão, 4h30 da tarde, preparando para vocês. Tô falando aqui, esses são os slides que vocês vão usar, tá? O restante são os PDFs. Por que eu postei aqui esses dois slides, gente? Porque eu acabei mudando um pouquinho eles, postei para vocês, depois mudei um pouquinho, então essa aqui é a versão final. Não precisa buscar os PowerPoints. Então, você só faz a busca lá dos PDFs que eu fui usando, tá? Mas como eu falei para vocês, os PDFs estão todos nomeados aqui.
né, o número e o nome do capítulo, então acho que você não vai ter dificuldade de encontrar, ok? Então, capítulo 5, 6, 7 e 8. Eu preparei, gente, para comentar com vocês algumas dicas, né, de como fazer o estudo, de como se preparar para essa avaliação. Quando a gente está no modo remoto, a gente tem uma grande vantagem em relação às aulas presenciais, que é poder ter a oportunidade de assistir novamente, tá? Então você tem a oportunidade, as aulas estão lá no meu canal, é só você entrar lá e todas as aulas estão disponíveis. Por isso eu não vejo a necessidade de a gente fazer uma revisão, já que está tudo disponível lá para você. Você pode assistir a qualquer momento, tá? Então a primeira dica, caso você não tenha assistido às aulas, assista, tá? Eu gosto muito de trabalhar, acho que vocês já devem ter percebido isso de uma certa forma, que eu gosto de trabalhar nas atividades aquilo que foi trabalhado em aula. Então a mesma coisa vai valer, gente, para a nossa avaliação final, a avaliação do bimestre, tá? Então, se você não assistiu às aulas, você pode ter uma dificuldade de conseguir fazer a avaliação, porque a parte mais importante da nossa relação é a aula. Se você ler o livro, olhar os PDFs, mas não assistir às aulas, talvez você tenha dificuldade. Então essa é a primeira dica. Assista às aulas gravadas. Os links estão disponíveis no mural do Classroom, ou simplesmente você clica em qualquer link lá que eu coloquei, entra direto no canal e estão nomeados lá quais são as aulas de cada ano. Você não vai ter dificuldade de encontrar. Tem a data, tá falando de qual série é, tá bom? Então, assistir às aulas gravadas é a principal dica. Se você já assistiu, suave, se você se sente preparado. Ah, Aline, eu assisti, mas eu ainda tenho dúvidas. Assista novamente, tá bom? Essa é a dica que eu dou pra você, que é a nossa vantagem, talvez a única ou principal vantagem do modo remoto. A segunda dica que eu coloco aqui é fazer os exercícios e atividades propostas nas aulas. Então, sempre ao final de cada capítulo ou ao final de uma aula, eu fiz uma proposta de algum exercício ou atividade do livro, tá? Do livro ou não, né? Porque a avaliação contínua, por exemplo, ela não era do livro. Então, assista a aula e faça os exercícios e atividades que eu fui propondo, tá? Se você já fez isso, segue a vida, bora pra frente. Se você não fez, faça, porque da mesma forma eu direciono aquilo que eu considero mais importante nas atividades que eu coloco como sugestão, tá? Se você já fez o passo 1 e o 2, você vai deitar, tá? E aí eu te coloco também como uma sugestão fazer os demais exercícios e atividades do livro, tá? Então eu sugeri algumas, mas eu não gosto de passar todos os exercícios do livro. Você tem esse material, ele é teu e eu estou te disponibilizando. Então você pode sempre ficar à vontade de fazer os demais exercícios, atividades, ler textos de apoio, boxes. Tem bastante material legal nesse livro, é um livro bem completo, tá? Também eu gosto, sempre que eu vou estudar, de ler e ir resumindo, tá? Então você pode ir lendo os capítulos, fazendo um resuminho, ou só fazer uma leitura, observar os slides, que eu uso também outras linguagens, tá? Direciono aquilo que eu considero mais importante. Então, ler os capítulos e os slides que eu disponibilizei para vocês. Os capítulos, eles estão sempre em PDF, que é o livro escaneado, e os slides que eu usei na maior parte das nossas aulas, tá? Bom, fora isso, amigos, nós temos também a monitoria com a Débora, tá? Eu não vou conseguir me lembrar de cabeça agora qual é a data, mas ela sempre tá colocando lá no mural quando ela tá disponível para vocês. Então usem, isso faz parte do desenvolvimento desse processo de aprendizagem, tá? Que é tirar dúvidas, é tentar fazer as atividades e tirar dúvidas. E muitas vezes, né, a monitora consegue ajudar vocês a sanar essas dúvidas, tudo bem? Então utilize, faça a monitoria. Não é à toa que existe a monitoria, tá? E aí, então, se você cumpriu esses passos, assistiu às aulas, fez as atividades, exercícios, participou da monitoria, se você ainda tiver dúvidas, pode me mandar uma mensagem dentro do próprio Classroom ou mandar um e-mail para alinecalaon@gmail.com, tá bom? E aí, assim que eu acessar o e-mail, eu te atendo, tá bom? Nem sempre eu tô no momento
ao vivo, real ali para vocês, mas eu consigo responder na medida do possível. Nós temos também o vínculo, que é o grupo do WhatsApp, tá? Então pode mandar dicas, dúvidas, tanto lá no grupo, como você pode mandar mensagem para mim também no WhatsApp, sempre lembrando em horários que sejam ok, né? Sem abusar. E às vezes eu olho, mas vou demorar um pouquinho para te responder, porque eu estou numa reunião ou estou em aulas com outras turmas. Tudo bem? Então pode mandar as suas dúvidas, questionamentos para mim diretamente, tá? Caso você precise. Mas não venha me procurar se você não fez os passos anteriores, porque eu considero que você está pulando etapas, tá bom? Mas eu estou à disposição de você. Então eu fiz esse slide aqui só para lembrar. Todo o material utilizado nas aulas, que são os slides, nossa, eu fiz slides, né? Os slides e PDFs e links das aulas gravadas estão no mural do Classroom, ok? Então tudo está disponível lá no mural do Classroom. É só procurar com calma que você vai encontrar, tá? Vai tranquilo, do mais antigo para o mais recente, que você pressa, vai tranquilo, sossegado, procura. Se você não encontrar, você fala comigo. Tomando uma água aqui, tudo bem? Então, gente, material que eu te garanto que você encontra, tá? O mural lá não é tão grande. Vou até mostrar de novo lá para vocês. Aqui é a última coisa que eu postei, tá? E vocês vão olhando aqui e vocês encontram os links, tá? Eu sempre fui colocando aqui, ó, o PDF da nossa última aula, tá aqui, tá bom? Aí aqui em cima, o link do YouTube que eu disponibilizei na última aula. Enfim, tô aqui, ó, biomas brasileiros, o PowerPoint bonitinho, tá? Antes disso eu já tinha disponibilizado lá embaixo o PDF, né? O PDF de vegetações e o PowerPoint. Lembrando que esse PowerPoint aqui ele não está atualizado, por isso que eu disponibilizei aquele lá em cima para vocês, tá? Aqui, gente, como vocês bem conhecem, é o local de atividades onde vão estar as tarefas, tá? Por que eu estou mostrando isso? Vou voltar lá no nosso PowerPoint, vou falar um pouquinho então da atividade da avaliação contínua que você vai fazer agora, tudo bem? Hoje, nosso período que a gente vai estar junto, de aula mesmo, é mais curto, tá? Então, já eu tô encerrando essa aula, porque eu quero disponibilizar esse momento agora, né, que você tá aí assistindo essa aula, já para fazer a sua segunda avaliação contínua, tá bom? Essa avaliação contínua segunda, bem como a primeira, vai valer 5 pontos, tá? Essa avaliação contínua, ela tá aqui nesse slide, mas não é por aqui, obviamente, que você precisa me responder. Você vai lá no Atividades do Classroom, que eu já coloquei disponível essa atividade para você fazer, tá? Então, eu vou te explicar aqui o que você vai fazer. Você entra lá no Classroom, nas atividades, e já vai fazer essa tarefa. Claro que não é obrigado a fazer e eu não tenho como controlar se você vai fazer agora ou não. Porém, eu te dou um conselho de amiga, tá? Faça agora, porque se você não fizer agora, eu te garanto que em 20 minutos no máximo você faz. Se você não fizer agora, de manhã, você vai precisar disponibilizar um outro horário do teu dia, da tua semana para fazer isso. E já é uma semana apertada, uma semana que vocês precisam estudar, tá? Então, sai agora desse momento, daqui 5 minutinhos eu termino, menos do que isso, vai pro Classroom e faça. Até porque, gente, eu vou deixar aberto somente 2 dias, somente no dia 22 e 23. Tá? Então não vacile na miúda. Só vai ficar aberto hoje, segunda-feira e amanhã, terça. E aí eu fecho. E eu não vou mais ter tempo hábil para recuperar isso com vocês. Já estamos muito no finzinho do bimestre. E aí acaba ficando depois para a REC. Não seja bobo, faça agora, tá bom? Eu vou contar com você nesse sentido. Lá na atividade do Classroom, se você quiser ir já olhar e continuar me ouvindo, eu vou colocar, como eu fiz da outra vez, uma folha de respostas anexada. Então, você coloca a resposta nessa folha. Mas alguns alunos não conseguiram fazer o uso dessa folha, porque o próprio Classroom às vezes não funciona como deveria, tá? Então, se não vier essa folha anexada, me entrega da forma que você conseguir,
escreve no corpo da mensagem, ou faz num documento e anexa, ou faz um link, né, num documento e coloca o link lá para mim. Enfim, me entregue, tá? Da forma que você conseguir, mas eu não vou aceitar a partir, além do dia 23. A partir do dia 24 eu não vou mais aceitar, tá bom? Então, segunda e terça é mais do que suficiente, eu tô contando que você vai fazer isso agora, tá bom? Qualquer coisa você entra em contato e encare essa avaliação, gente, que vocês vão fazer agora como um estudo para a prova, tá? Então essa avaliação que você vai fazer agora, como eu falei, você não vai demorar mais do que 20 minutos para fazer. E você já vai estar estudando para a prova, já vai aparecer alguma dúvida, tá? Caso você tenha. Então aproveite e faça a atividade como um estudo para a prova. Que atividade é essa? Bem simplesinha, tá, gente? Ela já tá lá no Classroom para você fazer. Atividade: escreva um pequeno texto que tenha no mínimo 10 linhas, onde você irá tratar sobre a degradação dos biomas do Brasil, discutindo os principais fatores que levam à destruição desses biomas, quais são suas consequências e quais medidas devem ser tomadas para mudar essa situação e quais já existem. Então vocês vão falar o que leva, né, os fatores que levam à destruição e degradação dos biomas brasileiros, tá? Quais as consequências da degradação desses biomas e quais medidas devem ser tomadas, né, para mudar essa situação. Então, tem um bioma lá, bioma amazônico, né? Por que quais motivos levam à degradação desse bioma, né? A destruição desse bioma e quais as consequências da degradação. E aí, por fim, quais medidas devem ser tomadas para mudar essa situação. Quais devem e quais existem, quais já são tomadas pelo Brasil. Lembrando que existe uma distância aí entre o que se deveria e o que de fato existe, tá? Muitas coisas você vai encontrar no livro, mas se você sentir necessidade de ampliar a discussão, o debate sobre isso, busque outras fontes. Se você usar outras fontes, apresenta para mim no final do trabalho o link dessa fonte, tá? Porque eu preciso compreender de onde você trouxe essas reflexões para também ampliar o meu repertório, tudo bem? Então você vai falar, discutir, tratar da degradação dos biomas, por que esses biomas são destruídos e degradados, as consequências e como fazer com que essa situação se modifique, tá bom? Então, simplesinho, eu coloco o mínimo 10 linhas, você pode usar mais, tá? Mas não menos de 10. Se você fizer menos de 10, eu perde um pouquinho de ponto. Por que, Aline, 10 linhas? Pô, eu consigo falar em 5. Não consegue, tá? Então, para você tratar desse tema de forma crítica, abrangente, dentro das discussões que nós tivemos e do que eu apresentei para vocês, pelo menos 10 linhas para tratar dessas 3 questões que eu coloco aqui para vocês, tá? Se dedique bastante para essa atividade, vale 5 pontos da tua avaliação contínua. A avaliação contínua tem um peso enorme para você conseguir concluir bem o seu bimestre, tá? Então utilize, como eu falei no slide anterior, esse momento aqui como um estudo para a sua prova, tá? Esse tema que eu levantei aqui é para você já estuda o último capítulo, tá bom? Que a gente tratou na aula passada. Desejo então bons estudos para você, obrigada por estar comigo até agora, pela paciência de todo o bimestre, pelo carinho de sempre, bons estudos, muitas boas energias para a realização das suas atividades e conte comigo. De vocês para qualquer coisa, tá? Por favor, gente, sai daqui agora, já vai pro Classroom, faz a atividade e se livra dessa. Não seja bobinho. Às vezes a gente acha que a gente é esperto, a gente acaba sendo bobinho, tá bom? Então é isso que eu quero que você faça agora. E é isso. Bons estudos, um beijão, muita paz no coração de vocês. Beijos. Vou parar a gravação aqui. Se cuidem, tá? Paz.